O quanto é maravilhoso nós estarmos segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira aqui. Nas terças-feiras, quem está aqui com vocês no Tendência é o Julinho. Hoje, aí atrás, você está vendo as belíssimas imagens das nossas câmeras que ficam lá no alto, da travessia de Imbé para Tramandaí. A ponte não que nos separa, mas como todos dizem, nos une. E o pedacinho da Fernandes Bastos, né? São duas, na verdade, né? Uma fica lá com outra parte da Fernandes e nós escolhemos essa hoje para mostrar para você que beleza, que lindo. É tudo muito lindo e as belezas da vida são muito interessantes. Hoje nós vamos conversar aqui no Tendência Entrevista com uma pessoa belíssima, com uma pessoa fantástica, uma mãe de 8 livros. Geralmente é mãe de 8 filhos, mas esta é de 8 livros. Quando a gente bate na casa das pessoas, é muito legal quando a pessoa abre a porta da casa e diz assim: entre, seja bem-vindo, eu te esperava mais cedo, mas já que não deu para chegar, senta ali que eu vou até ali a cozinha, vou terminar de ajeitar os pratos, ou vou passar aquela vassourinha que ficou faltando, mas eu já volto aqui para te atender, porque logo mais chega aqui meu compadre às 16, mas dá tempo da gente bater um papo. Agora, quando a gente chega na casa de alguém que não tem compromisso com a educação, ainda é aguerrido à estupidez e diz: não, agora eu não posso mais te atender. Agora não te atendo porque tu estás fora da hora. E pior, não vai dizer, manda dizer. Estou dizendo isso para vocês porque pode ser que essa pessoa hoje não tenha tido esta a intenção, mas foi o que aconteceu. Nós saímos hoje daqui de Porto Alegre, aqui de Tramandaí, única e exclusivamente, para fazer uma entrevista com alguém cujo nome eu não vou declinar, porque eu acho que a pessoa não fez isso maldosamente, embora nos tenha irritado demais. E houve um acidente ali no caminho, aqueles acidentes que não há ninguém se machuca, são danos materiais, e tranca, eu nem sei onde é que estava o tal do acidente. Interessante é que ficou trancado ali o trânsito e nós não conseguimos chegar, e lá também não conseguimos fazer o que fomos fazer. Com certeza, esta pessoa e as pessoas que lhe assessoram no futuro vão ter mais cuidado, como a moça que me atendeu, de ter muito mais cuidado. Não porque nós somos da imprensa. Não, não é isso. É porque podia ser um cidadão, podia ser um eleitor, um correligionário, que sou eu, e eleitor que sou eu, que estava ali, e que queria ouvir algumas coisas daquela pessoa e com aquela pessoa dividir outras coisas. E aí a pessoa faz 250 quilômetros com a gasolina bem barata a R$ 6, e aí chega lá e simplesmente é despachado como se nada fosse e mandado embora. Eu tenho a dizer aos senhores e senhoras que me assistem hoje, que se as pessoas às vezes assim, eu estou hoje me sentindo um lixo, estou me sentindo desvalorizado, infelizmente hoje eu estou me sentindo assim. E ninguém que passe por isso vai se sentir de outra forma, porque eu pego um avião aqui em Porto Alegre já por várias vezes e vou a Brasília, e quando chego em Brasília, altas autoridades da União têm o maior carinho e o maior prazer em receber aqueles que ali chegam, independente de partido, de gremiação política, religiosa ou partidária. Então, isso que aconteceu comigo hoje foi muito triste. Eu tinha que aqui registrar, não vou dizer o nome da pessoa, é uma pessoa muito importante, uma pessoa que eu ainda continuo admirando, mas que me causou dor e muita tristeza. Acho que não precisava ser assim, não é? Mas foi assim, e eu quero dizer a essa pessoa que, se ela não me procurar para alguma coisa algum dia, eu não mais
vou procurá-la e tampouco vou contra ela dizer nada nem fazer campanha. Não porque é uma autoridade e que por isso eu possa estar preocupado em desmerecer essa pessoa. É porque eu tenho a esperança que isto foi uma atitude tomada por algum assessor mal esclarecido, como o assessora que foi lá nos receber, que era passada de mal esclarecida e totalmente despreparada, minha filha, para lidar com a imprensa. Tu devia arrumar, era um outro trabalho e não estar aí consumindo o meu dinheiro na máquina pública, assessorando mal os homens que estão aí pagos com o meu dinheiro como teu patrão para trabalhar por nós. Era só um dedinho de prosa de um amigo para o outro e para nós dividirmos uma coisa que eu tenho certeza que ele acharia boa e uma coisa que nós já tínhamos conversado anteriormente, eu e ele me disse, me ajuda com tal coisa. E foi o que eu fui fazer. Dito isto, professora Evelise Gonçalves, a senhora me perdoe o desabafo deste repórter, mas é que tem coisa que não dá para a gente deixar passar batido, né? A gente tem que falar. E hoje eu fui atropelado. Como é que está a senhora? Como é que vão os livros? Como é que vão as coisas? Vamos falar agora de coisas boas com esta belíssima paisagem aqui atrás de nós no Tendência Entrevista. Onde é que está a janelinha da professora, Lu? Olá, boa tarde a todos. Desculpe o desabafo, não tinha como segurar isso. Aí eu ia ter que ir para a farmácia tomar, eu acho que um vidro inteiro desse Talopram com Coca-Cola. Boa tarde a todos, agradeço o convite para conversar com vocês do Tendência Litoral. Isso. Fico triste também com essa situação, né, de todo esse desabafo aí, complicado isso, né? A senhora sabe, professora, que as pessoas passam pelas coisas e aí quando elas passam pelas coisas elas falam assim, ah não, mas vamos deixar para lá, né? Isso vai causar um mal-estar. Mal-estar causou em mim, né? E aí eu falo mesmo, aqui o Tendência não tem tendência, nós somos um canal livre que entrevistamos a todos, aqui não tem direita, aqui não tem esquerda, aqui não tem centro, aqui tem certo e errado. Aqui os escritores vêm falar, os artistas vêm falar, o Gabriel Fernandes tem aqui o Tendência Prosa e Verso, que agora ele está nessas vagabas férias dele que não acabam mais, mas eu vou trazer ele de volta. Eu fui entrevistada 2 vezes pelo Gabriel Fernandes no Tendência, na época que nós estávamos presencialmente. Então, que coisa boa. Conversando, falando dos meus outros 2 livros. Na verdade, eram 3 livros, né? 2 de poesia e 1 de contos. E eu tenho várias antologias, até mais que 8, né? Eu participo das antologias da Academia dos Escritores do Litoral Norte e também participo da Alpa 21, essa aqui também, que é um livro de antologias. E também participo da AGEB, Associação de Escritores e Jornalistas do Brasil. Então, coisa boa. Eu estou participando das antologias e eu faço parte da AGEB. Então, nós temos reuniões mensais de escritores, jornalistas, psicólogos. Sabe bem a senhora do que eu estava falando agora aqui. Exato. Nunca tiveram tanto para dizer as mulheres, e como tem surgido mulheres escritoras e obras fantásticas, né? Desde obras assim extremamente comerciais, não é? Eu lembro que na década de 90, né? Aquela obra incrível, ninguém dava nada por ela, daqui a pouco virou um supra-sumo hollywoodiano e da indústria cinematográfica, que foi o Harry Potter, uma mulher. Uma mulher. E até em sala de aula também. Eu trabalho com alunos de 6º ano até ensino médio. Então, eu trabalho numa escola municipal e numa escola estadual aqui em Tramandaí. E eu trabalho com alunos de 6º até o 3º ano do ensino médio. E nós percebemos, assim, que são mais focadas, são as mulheres. Fazer o quê, né? Os meninos, às vezes, ficam, assim, quietinhos na sala, mas, assim, de grandes debates são de mulheres. Sobre problemas sociais.
As mulheres, a meninada, desde de menino. Eu lembro que nos meus tempos de escola, as meninas tinham uma facilidade, por exemplo, quando a gente ia ensaiar. Aí tinha aquele tempo tinha os bailes das escolas, lembra? Os bailes de colégio, né? Os bailes de colégio. Ah, não, mas agora as meninas elas vão. Vai ter baile no colégio. E as gurias iam lá fazer, lá treinar. Eu era tímido, uma barbaridade. No dia do baile eu era um dançarino péssimo. Pisava no pé de todo mundo. Nessa pandemia agora, as mulheres botaram o seu eu feminino com toda a força para fora. A senhora acha que a pandemia serviu uma super força? Lembra? Como é que é? Super meninos, ativar, lembra? E o Sim, anelzinho aquele as serviu Mulheres para. Maravilhas, agora nós temos mais Mulheres Maravilhas. Tem, é. Eu achei que depois da Linda Carter não aparecia outra linda, a atual também. É verdade, nós temos grandes mulheres, até eu tenho um canal do YouTube que eu faço dicas de leitura para os meus alunos, eu comecei a trabalhar para os meus alunos e depois eu já ampliei também para colegas professores e colegas escritores. E eu li a biografia da Michelle Obama, fiquei encantada com a biografia dela. É fantástico. Então eu faço essas dicas de leitura no meu canal do YouTube, porque é uma forma de chegar aos estudantes, né, com a internet. Então, eu faço as dicas lá, se eles se interessarem pelo livro, eles vão até o livro, que também tem plataformas de leitura, né, nós temos plataformas online de leitura, que trabalham com as escolas estaduais e municipais, uma delas é a Árvore de Livros, então eu também tenho esses meus 2 livros na plataforma de leitura, né, e esses livros estão lá para leituras gratuitas, os alunos têm acesso a essas leituras lá. E então, no meu canal do YouTube é Evanise Bosley, Dicas de Leitura. Eu faço comentário também sobre livros internacionais, né? Livros que normalmente os alunos não teriam acesso se não fosse a partir do meu canal, através do meu canal. Então, lá eu faço dicas dos livros dos autores nacionais e também de alguns autores internacionais. Vou falar do meu livro, que eu estou muito empenhada em divulgar. Durante 2020, eu tive trabalhando somente online. Novo sol. Um novo sol. Aqui, na verdade, é uma foto de Tramandaí. Um nascer do sol em Tramandaí. Aqui é a plataforma de pesca. Então, eu gosto muito de fotografar, mas quem fez a foto foi a Sônia Brúzios, que ela trabalha com fotos aqui em Tramandaí, então eu liguei para ela se ela tinha alguma foto do nascer do sol, e ela me mandou essa, e eu gostei muito, ficou lindo. Eu não a conheço pessoalmente, mas todo mundo fala que em matéria de fotografias, Sônia Brúzios sempre é lembrada, não era eu preciso entrevistar a Sônia aqui uma hora. Aliás, a Sônia é a dona das imagens de Tramandaí, né? Tem muita foto, muita coisa legal, né? Exatamente. Então ela fez a foto de capa e o novo sol seria assim, uma esperança de um futuro melhor depois da pandemia. Em 2020, nós tivemos que ficar online, tudo fechou em março, né? As escolas fecharam, né? E nós tivemos um tempo de lockdown, né? E eu conto nessa história sobre a Ana, que é uma dona de uma farmácia de manipulação em Porto Alegre, e ela tem casa na praia. Qual é a praia que ela tem em casa? Ela tem casa em Tramandaí. E ela não podia vir a Tramandaí porque ela tem uma mãe idosa e não poderia fazer esse trajeto. Então, ela tinha saudade da praia e ela comenta. E ela fala no livro que ela queria viajar para a Bahia com as amigas, como ela era uma senhora, mais de 40 anos, uma mulher solteira, viajada. Ela comenta com as amigas para fazer uma viagem para a Bahia, mas os aeroportos fecharam. Então, ela desiste dessa viagem e ela tem um grande sonho de ser mãe. E ela fazia alguns anos que ela estava esperando a ligação da assistência social
porque ela tinha feito a inscrição para adotar uma criança. Então, ela recebe essa ligação em plena pandemia. Então, ela conversa com o pessoal, o que ela faz? Ela adota essa criança nesse tempo de pandemia. E ela conhece essa criança, é Maria. Ela tem um autismo leve, então a Ana tem que estudar sobre o autismo para adotar essa criança. E claro que eu não vou fazer o spoiler, né? Não vou dar o spoiler do Não, o pessoal tem que comprar o livro. O pessoal tem que ler. Além desse conto inicial, a história da Ana, tem outros contos e crônicas que falam sobre algumas críticas sociais. Na verdade, o escritor, tem que divulgar e fazer críticas sociais. Então, eu tenho um conto aqui, uma crônica, que tem a crítica social ao governo. Então, eu também, nos meus poemas, eu sou muito politizada, eu gosto muito de falar sobre o que está acontecendo na sociedade. Então, eu quero falar para o mundo o que eu estou sentindo como eleitora. Então, eu faço essas críticas sociais nos meus livros. Então, como eleitor, a gente vive de cabelo em pé, professor. É verdade. A gente vive, parece uns skinheads. Então, no livro eu faço essa crítica social bem forte, assim, e claro que eu não vou contar o que acontece aqui. Não. Vamos... na verdade, a divulgação do livro eu estou passando nas escolas, estou passando no... Na verdade, a gente participava de feiras do livro também em todo o Rio Grande do Sul, só que com a pandemia, essas feiras são só online. Então, nós estamos trabalhando com divulgação de livros apenas online. Nós não temos aquele espaço de bate-papo com o leitor, que o escritor gosta muito desse espaço, né, do bate-papo na feira de livro, e nós não temos nessa época de pandemia. Então, nós estamos nas redes sociais. Então, os meus colegas escritores da Academia dos Escritores do Litoral Norte, tem também canal no YouTube, nós temos na AGEB também, o pessoal trabalhando também nos seus canais para divulgar a cultura litorânea e a cultura do Rio Grande do Sul. Então, é isso que nós estamos fazendo. Hoje eu estive na Escola 9 de Maio divulgando o meu livro, na Secretaria de Cultura de Imbé também divulgando. Em Osório, estou passando em algumas escolas, porque eu trabalho 50 horas nas escolas, então quando eu tenho um dia de folga, eu estou correndo na divulgação do livro. Da onde vem a paixão desta jovem professora pelos livros, pela literatura? A gente fala assim, mas da onde vem a paixão desta jovem professora pelos livros? Mas... ler os livros é uma coisa, agora escrevê-los, né? É como o Gabriel Fernandes, né? Que de velho ele tem só a cara, agora tem 22. Bem novinho. Essa paixão das pessoas pela feitura da literatura, por confeccionar textos, por dar nexo as ideias traduzidas em palavras para que o outro entenda. Porque quando a gente imagina alguma coisa, a gente tem que pensar no seguinte, mas eu estou imaginando assim, mas será que ele vai entender? Porque o outro precisa entender o que nós estamos dizendo. Isso é muito difícil, né? Mas ele vai entender. Nem sempre, né? As pessoas precisam entender o que estamos dizendo. E da onde vem isso? Como é isso? É uma luz que acende na cabeça. Este seu último livro mesmo agora, não é? Um Novo Sol, Contos e Crônicas. Da onde vem isso? Vem da pandemia, vem deste isolamento das pessoas, vem da necessidade, tipo assim, mas eu preciso botar luz naquela pessoa que está ali e trancafiada em casa com as cortinas baixas, achando que o vírus em forma de jacaré vai passar por baixo da porta e vai engolir ela. E aí, como é que é isso? Eu escrevo há muito tempo, assim, eu comecei a ser ratinha de biblioteca, vivia em biblioteca, eu morava em Caxias do Sul, então tem a Casa de Cultura lá, e eu vivia dentro da Casa de Cultura. E é belíssima. Exatamente, então eu me apaixonada pela Casa de Cultura e comecei a escrever
baseada assim a vontade de contar histórias e também de dizer o que as pessoas precisam ouvir, porque eu sou muito engajada socialmente, assim, então alguns problemas sociais me afetavam muito e eu tinha que falar sobre isso. Então eu comecei muito cedo e eu fiz letras. Tenho pós-graduação em produção textual, né? Então eu sou pós-graduada nessa produção de textos. Fiz a minha pós nessa área, né? Porque eu sempre me apaixonei pela literatura e sou professora de língua portuguesa e de literatura. Então, como leitora, eu me transformei em escritora e a partir disso eu comecei a trabalhar com os alunos. Eu faço cafés poéticos, oficinas de produção de poesia com os meus alunos, de produção de contos com os meus alunos. Então, eu acho que é muito estudo, muita leitura e muita visão de mundo, assim, eu trabalho muito com essa parte de o que está acontecendo ao meu redor. Uma forma de eu passar para frente é através da escrita. Então, aqui neste livro, como nos outros também, eu quero conversar com as pessoas e eu conto o que as pessoas estão sentindo. Até as pessoas me perguntam, mas isso aqui é a tua história? Não, eu sou a escritora, né? É a história de muitas pessoas que eu visualizo que... Sintetizadas nesse livro. Exatamente. São muitas pessoas, até o escritor Delalves Costa fez a apresentação e ele diz isso, né? Que as pessoas se enxergam nos textos. Então, o objetivo é esse, né? As pessoas se encontrarem na literatura, perceberem, mas isso aconteceu comigo, isso está acontecendo comigo, eu concordo com isso. Então, eu acho que é a função social do escritor. E os outros títulos que a senhora produziu, as outras obras, os outros livros, tratam do quê? O meu primeiro é sobre ícones do tempo. Foi todo um tempo de estudante que eu fiz poesia sobre bem pesadas, algumas assim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta clichê. Tinha um comercial nos anos 80 que tinha uma flauta, vinha uma moça com os cadernos assim, e aí tinha um locutor que dizia: o primeiro a gente nunca esquece, era o sutiã, né? O primeiro livro a gente nunca esquece, no caso das escritoras? É esse. Na verdade, o meu filho vai fazer 16 anos aqui. Ele era bebê quando eu fiz o lançamento em 2006. Faz tempo, já é velhinho. É velhinho esse livro aqui. Então, Ícones do tempo. Ícones do tempo. Na verdade, já está esgotado. Eu fiz pela editora Alcance Porto Alegre. Já está esgotado. Provavelmente eu faço uma segunda edição, né, revisada. Depois eu tenho o livro de contos. Para aí. O que acontece na cabeça de um escritor quando uma obra como esse, seu primeiro, Ícones do Tempo, primeira obra, a senhora em casa ali, na máquina, escrevendo o livro ali e tal, escrevendo, e aí entra o marido, entra a mãe, entra o pessoal, e a senhora escrevendo, aí terminou, e aí aquela dúvida, será que esse negócio vai dar certo? E aí ele esgota. Esgota. Na verdade, esse livro foi divulgado em todo o litoral e nas feiras de livro em Porto Alegre. Ele foi lançado em Porto Alegre, na Feira do Livro de Porto Alegre. E então, isso é bom, né? Quando acontece isso, tanto que precisa de uma segunda edição. Que isso coisa boa! A segunda edição quer dizer que ele foi muito certo. Foi. E quando eu releio, assim, eu até falo dele no meu canal. Eu leio alguns poemas e o pessoal se encanta, porque eles também se encontram nos poemas. Eles dizem, eu diria a mesma coisa, aconteceu isso comigo. Isso é muito bom a gente receber do leitor esse feedback, é bem interessante. Esse segundo foi de contos, então eu comecei a me aventurar como contista. Primeiro eu escrevi os contos, eu trabalhei 8 anos no município de Imbé, e também tem algumas histórias que aconteceram. Tem a história da ponte do Rio de Tramandaí, quando eu falo da ponte, na verdade, a notícia se transformou num conto. Um rapaz cai da ponte e ele morre. Então, virou uma notícia na época, faz tempo. Esse aqui foi publicado em 2014.
Então, nem foi 2000, foi 2014. Então, ele fala sobre, então eu estava falando com os meus alunos, a ponte, eles ficam assustados, né? Digo, então, a notícia se transformou em conto. Então, eu fui... Para botar a música do Edu Silva, e foi a ponte que caiu. E daí tem aqui contos que são fantásticos, coisas que aconteceriam de abdução, né? A pessoa foi abduzida por seres de outra galáxia. Para um pouquinho. Abduzido por ser de outra galáxia. O cara chega e diz, olha, professora, ontem de noite eu saí ali do Farofa, perto da Unesul, eu e o meu amigo Iraçu Pinto, quis me dar uma carona, eu não quis. Não, eu vou a pé. E mais ou menos meia quadra me aparece um ser mais ou menos de 1 metro. Isso me aconteceu, verdade. Um ser de 1,80 m, olhos azuis, com um batom daqueles do Avon, e disse assim, vamos entrar na minha espaçonave Amarok ali, que o senhor está sendo abduzido. Isso tem uma abdução mesmo, é verdade? Na verdade é uma garota que está no apartamento dela e ela foi abduzida. É claro que também está nas livrarias locais, eu não vou fazer nenhum spoiler, né? Também não. Não. São histórias... encontrar esse marciano. Isso aqui é histórias curtas, então algumas também é uma professora que está indo para casa da escola, muito cansada, e ela vai para o passado. Ela viaja no tempo. Então ela vai para o passado nessa história e tem outras histórias maravilhosas que os alunos dizem também, prof, isso é de terror? Eu digo, não é de terror. É literatura fantástica, coisas sobrenaturais que acontecem neste livro. Então, esse livro é muito procurado por isso, porque adolescentes, jovens, gostam muito de ler esse livro. Mas também tem coisa que é muito chata, sabe? A senhora sabe que tem uma revista por aí que só trata de ufologia. Cada vez que a gente pega aquilo para olhar, a gente vê que ali a única coisa que é verdade é que aquilo é de papel. E pelo que a senhora está me dizendo aí, isto aí não são coisas que um repórter arguiu que possa ser verdade. São coisas que as pessoas procuram a senhora e transferem para a senhora essa notícia. Ou seja, a transferência da responsabilidade, da veracidade ou da verdade do que está aí é de quem lhe contou. E é por isso que fica interessante, não é? Exatamente. É o que nós chamamos do começo da lenda urbana. Quanto a lenda urbana não é verdade, não é? Verdade. Esse meu livro de poemas, eu falo um pouquinho sobre o WhatsApp. Então, aqui, o que acontece às vezes, que as pessoas ficam tão reféns do WhatsApp ou das redes sociais, que deixam de viver a vida. Então, aqui eu falo bastante sobre isso. Assessor parlamentar, então, não tem mais coração, rim, fígado, cérebro, só tem WhatsApp. Verdade. Isso a gente sente, assim, isso eu observo, porque as pessoas antigamente sentavam numa mesa de bar para conversar. Agora cada um com seu celularzinho, assim. Eu fico muito ansiosa, porque eu digo, gente, eu vim para conversar, eu quero bater papo, eu não quero ficar cada um com... Ou então, fazendo selfie do que está acontecendo e não está vivendo a realidade, porque estão fazendo selfie para as redes sociais. Isso a gente sente, então, nesse livro eu conto isso aqui um pouco, através de poemas, né? Então, esse aqui é o meu livro que também eu fiz a divulgação dele no Tendência. Então, em 2017, 18, eu fiz com o Gabriel Fernandes. Com o Gabriel Fernandes lá no hotel ainda, nas temporadas de verão, aquele calorão. Exatamente. Então, e lá, nesse meu livro Novo Sol, a foto é lá do hotel. Que eu tirei lá do hotel. Olha que legal. Ficou aqui, né? Parece a praia do Imbé atrás, lindíssimo lugar. Que bom. Amei. Então, nesse livro eu falo também tem muitos poemas que falam sobre isso. E também uma notícia muito triste que aconteceu, um atropelamento na BR-101, e eu transformei esse atropelamento num poema.
Então ele é bem real, né? Eu até posso ler se tiver um tempinho. Por favor, todo o tempo. Aqui Atropelo. nós temos tempo e aqui há democracia. Por favor. Atropelamento. Noite. Movimento. Caminhões na BR-101. Um vulto passa, atravessando a faixa. Um baque surdo. Freada brusca na autoestrada. Sirenes de ambulância. Um coração acelerado que de repente para. Então, é bem pesado, né, esse poema, porque fala sobre um atropelamento na BR-101. Fala sobre o fim da trajetória de alguém, mas eu acho que feliz daquele que na sua derradeira hora tem por perto de plantão um poeta que vai transformar aquilo numa poesia para que depois as pessoas saibam, né? A senhora sabe que a morte, com todo respeito aos que estão morrendo desta pandemia e tudo aí, mas a morte é uma porcaria. Às vezes a gente ninguém quer morrer. Então, quando a gente vai morrer e tem um poeta de plantão, é uma maravilha, né? Inclusive, eu escalei o Gabriel Fernandes. Ele está sempre de sobreaviso. Se o telefone tocar e eu bati as botas, ele pode correr para cá com a caneta para fazer o poema. Nesse meu livro novo, eu faço eu falo um pouquinho sobre a pandemia aqui e eu faço uma homenagem às famílias do que perderam. Então, eu vou ler um pedacinho da homenagem, é bem pequenininho. Por favor, fique à vontade. Este livro de contos e crônicas é uma pequena homenagem às mais de 200 mil pessoas que perderam a batalha para esse vírus mortal no Brasil. Que Deus conforte os corações de seus familiares e amigos neste momento de tanta tristeza e saudade, e que as palavras escritas aqui possam trazer esperança aos leitores. É a apresentação aqui que eu faço, uma homenagem no livro. E tem um poema que eu coloquei neste livro que foi... esse poema está no Grupo Nós Cego de Porto Alegre, grupo de teatro Nós Cego, fizeram uma releitura deste poema, então... Sugestivo o nome desse grupo aí, né? Quem é aquele? Ah, aquele Nós Cego que faz teatro. É um grupo Nós Cego que eles conseguem fazer de forma teatral a declamação nos nossos poemas. Então, eles têm no YouTube o canal e o poeta leva o seu poema e os atores fazem a encenação. Então, eles encenaram, que é maravilhosa a encenação desse meu poema aqui. Mas eu vou ler assim de forma como uma escritora. Não sou a atriz, né? Mas eu vou ler para vocês. O medo. Há um medo pairando no ar. Um medo compactado, mascarado e cheirando a álcool 70%. Esse medo engole o pranto, mira o céu e fotografa o mar de longe. E abraça o sol timidamente. Um medo de olhos opacos e rosto coberto, que não se aproxima, mas ronda a cidade, sem respirar, procurando em vão um abrigo. Há um medo rondando o corrimão da escada, o banco da praça, o chão do gramado. E quando ele for embora, poderemos nos encontrar. Belíssimo. Com licença. Obrigada. Professora, chegando já no finzinho, e é uma pena, eu gostaria de dizer para a senhora que o mundo é feito de gente assim. Nós temos aí uns desavisados, uns desajustados, né, uns malévoas, mas o mundo é feito de gente como a senhora, os professores, os poetas, as pessoas responsáveis pelas artes cênicas, as pessoas responsáveis nos dias de hoje pela nossa saúde lá nos hospitais,
as pessoas que realmente se preocupam se nós vamos estar vivos ou não. Não é? São poucas essas classes. Aquele caminhoneiro, hoje eu vinha voltando de Porto Alegre, desta minha infrutífera incursão à capital, e tinha um caminhão parado. Eu nem perguntei o nome do rapaz, eu disse, ele se sabe, o meu pai é caminhoneiro do tempo que tinha um caminhão chamado 1519. Ele disse, eu dirigi aquilo. E hoje, como é que é? Disse, hoje é um conforto, a gente vai confortável aqui dentro. Eu posso falar com a minha família, olha só, a minha esposa está ali esperando para falar comigo via Wi-Fi. Eu sou lá de Campinas e vou estar em casa só amanhã, e aí ameniza, o senhor sabe, a dor da gente. Parei aqui para pegar uma garrafinha d'água e uma garrafinha de café para mim tomar, porque logo mais agora às 11 horas da noite eu encosto e vou dormir, por respeito às pessoas que estão na estrada viajando e por mim mesmo. É deste tipo de gente que o mundo é feito, professora, como a senhora, como este caminhoneiro, como o Gabriel Fernandes, como os nossos colegas daqui do site. Eu me arvoro a dizer, até eu mesmo, com todas as minhas deficiências, né, acho que coopero um pouquinho. Então eu queria dizer para a senhora que quando precisar, quando for da sua necessidade ou vontade, professora Evanise Gonçalves, a senhora falar da sua obra e nos trazer a tônica deste conhecimento, que até num dia que nem esse meu, que foi uma porcaria, a senhora nos põe bem, nos põe melhor, não é? Porque nada melhor do que se falar com um espírito de luz que nos traz a alma das letras e que nos salta a luz dos olhos e nos chega aos ouvidos. Muito obrigado pela sua existência e pela sua competência, e conte sempre conosco aqui no Tendência, como todos, até aqueles, sempre contam. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito feliz por estar aqui com vocês. Obrigada. Até a próxima. Evanise Gonçalves, a escritora de Um Novo Sol, né? Contos e Crônicas, a professora que esteve conosco aqui agora neste primeiro bloco de hoje do Tendência Entrevista. Vamos agora para o painel do coronavírus, atualizados hoje no estado do Rio Grande do Sul e confirmados, não é? Olha só, nós já estamos aí com 1.239.700, 1.239.700 até agora são os infectados recuperados, 1.195.805, né? E aí fora está até agora está o nosso lindo. Eu digo que é lindo, né? Porque é maravilhoso esta imagem que nós estamos vendo aí, né? Eu vou levantar para mostrar melhor para eles a imagem, né? Eles vão arrumar aqui. Eu digo que é lindo, óbitos nas últimas 24 horas são sempre esta imagem que nós estamos vendo aí, né? Eu vou levantar para mostrar melhor para eles a imagem, né? Eles vão arrumar aqui. Eu digo que é lindo, óbitos nas últimas 24 horas, esta imagem que nós estamos vendo. Se faz hoje em dia, tudo que se faz hoje em dia nas questões eletrônicas depende de material que vem de fora, mas isto é simplesmente lindo, né? Nós estamos vendo aqui, eu vou chegar um pouquinho para o ladinho aqui, eletrônicas, depende para o outro lado, né? Para o ladinho, para que você enxergue aqui atrás de mim a travessia Imbé Tramandaí. É aqui que fica, né? Então tá bem. É porque a gente está acostumando com esse novo formato hoje, né? Então, o Luca teve lá com a turma da Sindaf hoje de tarde, tiveram lá naquele clima agradabilíssimo em cima, né? Qualquer coisa assim entre 0 e menos 5 graus, mas o Luiz e o pessoal da Sindaf, eles têm sido impressionantes. Então você vai poder assistir essa fantástica imagem todos os dias aqui no Tendência Entrevista. Nós vamos mostrar para você, né? Então todos os dias haverá
esta imagem fantástica. Então você pode ver ali agora a ponte, né? Estaria mais acima para cá, a ponte do Imbé. Então é isso, gente. Você fica desfrutando da ponte do Imbé atrás enquanto eu vou ler os números do coronavírus, aquela coisa toda, né? E você fica aí na ponte do Imbé, com tudo lá atrás. Vamos lá ainda não? Vamos de novo, painel do coronavírus, para aproveitar bastante as imagens. Hoje, atualizados hoje, né, confirmados no Rio Grande do Sul, 1.239.700 casos, recuperados 1.900.000, tudo lá atrás. Vamos lá ainda não? Vamos de novo, painel do coronavírus, para aproveitar bastante as imagens. Hoje, atualizados hoje, né, confirmados no Rio Grande do Sul, 1.239.700 casos, recuperados 1.900.000, tudo lá atrás. Vamos lá ainda não? Vamos de novo? É muito legal, né? Olha só, vamos lá. Números para Tramandaí, lado de cá da ponte, essa que está aqui em cima do meu ombro, né? Então, lado de cá lado de cá é Tramandaí, o lado de lá é Imbé. É uma ponte não que nos separa, mas que nos une. Então, hoje em Tramandaí, casos confirmados 6.295, recuperados 5.295, hospitalizados 6, óbitos 197. Tramandaí passa a vacinar a partir de amanhã pessoas com mais de 38 anos de idade. Se você tiver mais de 38 anos de idade, você pode ser vacinado se você tiver mais de 38 anos de idade. Então, por favor, procure lá com mais de 38 anos de idade, né? E é muito legal porque quer dizer que a vacinação anda, como se diz, de vento em popa. Números do Corona para Imbé, casos confirmados 3.402, recuperados 3.267, hospitalizados 23, óbitos 122. Números da vacinação, doses recebidas em Imbé 21.038, doses aplicadas 19.389. Imbé está vacinando pessoas com mais de 40 anos já, não é? Então é isso. E agora nós vamos para a previsão do tempo, não é? Vamos tirar um pouquinho as nossas imagens. Essa imagem está ao vivo, viu? As pessoas estão perguntando se está ao vivo. Está lá no canto da tela, dia 7/7/21, às 19 horas e 24 minutos com 57 segundos. É totalmente ao vivo, não tem nada gravado aí. Isso aí não é foto, é imagem em tempo real. Você pode ver lá que os carros estão em movimento, não tem nada de gravado. Previsão do tempo. Previsão do tempo para hoje, né? Então é assim, previsão do tempo está da seguinte forma. Hoje, dia foi de sol com algumas nuvens, máximas de 20, mínima de 14. Quinta também vai ser sol com algumas nuvens, máximas de 20, mínimas de 12. Sexta-feira vai ser sol sem nuvens. À noite também céu sem nuvens e a máxima de 20 e a mínima de 12 graus. Haverá umas nuvens assim, né? Pouco nublado, mas nada que altere muito o tempo, não haverá chuva. Então este será a nossa previsão do tempo para os próximos dias. Está aí, né? Teremos sol então, né? Sexta-feira vai ser de sol, sem nuvens, e à noite também céu sem nuvens, máxima de 20 e mínima de 12 graus. Vamos agora para encerrar, vamos pedir que volte as imagens lá, né, da nossa câmera externa, que nós estamos reestreando ela hoje. Aliás, esta câmera ela já estava em operação há muito tempo, né? E tivemos um período aí que ela ficou fora de operação por uma questão técnica, né? Nós tínhamos que trazer equipamentos de fora que não existiam aqui, e aconteceu lá que um raio danificou este equipamento, e são câmeras muito sensíveis. Então, enquanto você fica com essa imagem fantástica aí atrás de Imbé e de Tramandaí, a gente vai agradecendo principalmente, olha só, a WebSul Telecom. A WebSul Telecom é quem tem a tecnologia para nos trazer
esta linda imagem da travessia da ponte que fica ali atrás. Eu queria que o Luca deixasse a travessia atrás para que as pessoas vejam, né? Esta linda imagem da travessia, isto lá é Imbé, né? E aí agora, se a gente, atrás de mim aqui está Tramandaí. Então é lindíssimo isso, né? Nós estamos vendo Imbé de cima agora, né? E lá está a ponte de Imbé e o lado de cá Tramandaí. E atrás de mim, aqui, né? Vamos ver se para o outro lado, né? Ver se ele consegue nos levar para o outro lado para que a gente veja melhor aqui o edifício atrás. Mas bem, vamos deixar para ele lá. Então, tudo isto está aqui à tua disposição. Isto. E então, aí embaixo está a Fernandes Bastos, né? Está a Fernandes Bastos aqui. A Fernandes Bastos está lá embaixo, como você pode ver. Lá está a travessia, está a Praça do Centro. E tudo isto você vai acompanhar todos os dias aqui durante o nosso Tendência Entrevista. Agradecer a Sindapa, que é a nossa parceira na instalação e na operação desse sistema. A Sindapa Tramandaí Imbé, não é? Com soluções incríveis para a segurança na sua casa, para a segurança na sua empresa, tudo o que você precisa. Imagina que eles têm câmeras com capacidade de fazer isso, o que não fariam essas câmeras lá na sua casa, na sua empresa. Sindapa, pensou em segurança? Sindapa Tramandaí Imbé. E a WebSul Telecom? A WebSul é quem transporta esse sinal fantástico aí, lá de cima do edifício até as centrais, aonde são distribuídas aqui para o nosso estúdio e aonde você consegue, né, ficar aí assistindo este excelente, este lindo espetáculo das câmeras, não é, que estão lá nas alturas para te mostrar como está o trânsito em Tramandaí agora há pouco. Eu acho que aqui atrás de mim agora, acho que vou ter que mover, não sei, é com o Luca isso, né? Aqui está a imagem de Tramandaí, né? Aqui é Tramandaí, deixa eu chegar mais para o meu cantinho aqui, que aqui são as imagens que você pode ver de Tramandaí, né? Esta é a Avenida Fernandes Bastos, em Tramandaí, neste momento. Assim está a Fernandes Bastos, lá em Tramandaí, neste momento, né? Com todo o seu movimento. Você pode ver lá a Emancipação também, né? Tem aquele prédio que fica com aquela iluminação azul. Está tudo aí. Nós estamos dizendo isso para você porque isso não é gravação. Não existe gravação. É ao vivo e é agora. Então, nós queremos agradecer a WebSul Telecom, que nos proporciona este show de imagens para você, e a Sindapa, que também, igualmente, com a sua tecnologia, nos traz estas belíssimas imagens. Dito isso, vamos também falar da Profimac. A Profimac, lá em Porto Alegre, na rua Doutor Flores, a Profimac tem o que há de melhor para você, para que você consiga ter excelentes câmeras filmadoras e fotográficas. Profimac, ou a tia Mari Bueno com as Sopatas. Se você anda pensando em deixar o seu bichinho em casa para trabalhar, você deixa com ela durante o dia lá na creche das Sopatas. Se você pensar em ir viajar, precisar viajar, ela fica no hotelzinho das Sopatas, e ainda o bichinho sendo ainda membro do clubinho das Sopatas, você vai pagar menos pelos serviços que o seu bichinho utilizar lá nas Sopatas, não é? Então é isso. E o Julius Herr, que nos deixa assim, com esta boa aparência, né? Para que a gente possa estar aqui apresentável para apresentar para você estas notícias às 18 horas da segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Ontem o Júlio esteve aqui. Amanhã será a doutora Carlota Bertoli que vai estar aqui. Amanhã. A doutora Carlota Bertoli vai estar aqui amanhã para te fazer companhia durante a tardinha. Amanhã, doutora Carlota Bertoli aqui, não é, no Tendência, para falar, não é, das questões do direito. Direito em Pauta. Eu volto na sexta-feira às 18 horas, depois no sábado às 22
tem a Mari Bueno e o Sem Filtro aqui no Tendência. E no domingo, já sabe, a missa dominical aqui no Tendência. Domingo, não esquece, não perde, domingo tem a missa aqui no Tendência. Beijo a todos e até lá. E fiquem aí agora com estas imagens, o Luca me tira aqui de cena agora, e vocês fiquem com essas imagens maravilhosas.